Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todos estão bem? Eu creio que sim. Se não está, vai ficar. Porque é onde Deus está e a liberdade. Amém? E nós viemos para um culto. Quantos estão cientes disso? Nós estamos em um culto, na presença de um Deus Todo-Poderoso, que vive e reina eternamente. Amém? Eu não sei como você entrou por aquela porta, como você chegou hoje aqui para esse culto, mas eu sei o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem alguém que ama ao Senhor aqui? Você ama ao Senhor? Você entende que foi chamado para um propósito? Então a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, diga de novo, todas as coisas, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Deus tem a proposta hoje à noite, amado, de nos deixar bem melhor do que nós já estamos. Então eleve as expectativas do teu coração para aquilo que Deus pode fazer. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que imaginamos, de tudo aquilo que desejamos, daquilo que falamos, daquilo que nós pedimos, segundo o seu poder. Sabe que tem um poder que está operando agora mesmo, na minha vida e na tua vida, para realizar. Vai realizar o que, pastor? Aquilo que nós não podemos fazer. Porque o que nós podemos fazer, o pastor Zé Roberto já disse, nós não precisamos de Deus. Nós podemos fazer, nós podemos realizar, e Deus vai soprar sobre a nossa vida. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus está pronto hoje à noite. Deus está aqui, irmãos. A Bíblia diz: aonde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em teu nome, Ele nos deu uma garantia, Ele nos fez uma promessa: eu estarei ali no meio de vós. E eu disse aqui no começo: aonde Deus está, onde o Espírito de Deus está, onde Ele é Senhor, aí há liberdade. Liberdade para Deus se mover, liberdade para o Espírito Santo se mover, liberdade para falar ao nosso coração, para ministrar ao nosso coração. Amém? Liberdade para nos levantar, liberdade para nos colocar para cima. Nós estamos em um culto, irmãos, e Deus nos trouxe até aqui porque nós nos movemos por Ele, e Ele quer nos elevar, Ele quer nos levantar, amém? Ele quer nos fazer, deixar, sentir bem melhor do que nós já estamos. Estamos na presença de Deus, e a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, amém? Há uma alegria plena, há uma paz perfeita para a minha vida e para a tua vida. Por isso que eu declaro o Shalom de Deus sobre esse lugar e esse ambiente hoje à noite. Esse é um ambiente do Espírito Santo. Ele tem liberdade para se mover no nosso meio. Ele tem liberdade para manifestar curas, para libertar pessoas, para falar de coisas ao nosso coração que nós não compartilhamos com ninguém, mas porque Ele perscruta no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe quais são as nossas necessidades, e Ele está aqui para falar no nosso coração de forma específica. Ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Nós seremos acrescentados por Deus, porque esta é a vontade dEle para a nossa vida. Oh, aleluia! Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Isso aqui é um culto, irmãos. Aleluia! Se alegre na presença de Deus. Faça valer a pena todo o esforço, sacrifício, investimento. Faça valer a pena cada dia na presença de Deus, porque Jesus está às portas, voltando para buscar a sua igreja. E Ele não vai vir buscar uma igreja apática. Ele não vai vir buscar pessoas indolentes. Ele não vai vir buscar pessoas indiferentes. Ele vai vir buscar uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra de Deus, homens e mulheres que estão afogueados pelo fogo do Espírito Santo. Esta é a igreja que Ele vai vir buscar. Se Ele voltasse agora, será que nós iríamos subir com Ele, atendendo essas condições, essas exigências da palavra de Deus para nós, seus filhos? A Bíblia diz: olha, no zelo não sejais remissos, mas no que diz respeito a servir a Deus, Ele diz: sede fervorosos do quê? Do que, irmãos? Diga: de espírito.
Ele não diz de alma, ele não diz do corpo. O corpo nós subjugamos. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu hoje. Não tem problema. O corpo nós colocamos ele em sujeição e falamos com ele: hoje você vai servir a Deus e vai dar o seu melhor para o Rei da Glória. E a nossa alma também não tem problema. Nós temos a palavra para transformar a nossa alma. Se ela chegou abatida, angustiada, com medo, não importa. Ela pode saber pela palavra que em Deus está tudo bem. Diga: em Deus está tudo bem. Deus vai tudo bem, irmãos. Em Cristo vai tudo bem. A vitória em Cristo Jesus. A triunfo em Cristo Jesus. Amém? Há redenção, há remissão, há poder de Deus liberado sobre a nossa vida, para nos tirar desse lugar comum, natural. Amém? Deus não quer nenhum dos seus filhos vivendo nesse lugar comum, de coisas comuns, de coisas naturais. Essa vida nós vivíamos lá fora. A vida que Deus nos chamou para viver é uma vida sobrenatural. Oh, aleluia! Uma vida sobrenatural, irmãos. Um lugar onde o de repente de Deus, ele se manifesta assim. De repente! Como é que ele se manifesta? De repente a gente está sentado, algo acontece, uma revelação, um rema cai no nosso coração e as coisas mudam. As coisas são transformadas diante dos nossos olhos. Amém? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram para um culto, muitas delas até mesmo carregadas por outras pessoas, porque elas não tinham condição natural de andarem sozinhas para estarem naquele culto. Amém? A Bíblia fala de um homem que estava sobre um leito, 4 camaradas levaram ele para um culto. Ele chegou carregado, irmãos. Mas no final daquele culto, onde Jesus estava pregando, onde a palavra estava sendo liberada, ele entrou em cima daquela cama. Mas quando ele saiu daquele culto, ele saiu carregando aquela cama nas costas dele. Por quê? Porque Jesus estava naquela reunião. Quantos creem que Jesus está aqui? Que Jeová Rafá está na nave. Que Deus está para operar o maior milagre nas nossas vidas nesses dias, porque a bênção de Deus está operando sobre a sua igreja. Aleluia, amém. Jesus, ele não enfraqueceu com o passar do tempo. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele tirou um aleijado de cima de uma cama, ele pode mudar, ele pode transformar, ele pode fazer a reviravolta que precisa ser feito na nossa vida. Agora nós precisamos ter expectativa. Obrigado, gente, já saíram, né? Mas nós precisamos ter expectativa. Chegar animado, chegar entusiasmado, chegar como quem está querendo, dizendo: é hoje que eu saio desse barco, é hoje que eu piso nessas águas, é hoje que o poder de Deus vai me sustentar por sobre as águas. Senão a gente vem para um culto, termina o culto, a gente vai para casa, ainda nós saímos daqui falando que o culto foi ruim. Quem determina se o culto vai ser bom ou ruim somos nós, não é Deus. Amém? É nós que entramos no fluir de Deus, é nós que entramos no mover do Espírito Santo. O Espírito de Deus está pronto para se mover. Minha oração hoje à tarde foi: Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso meio. Eu entrego este culto na sua condução. Então nos conduza, se mova no nosso meio com toda a liberdade que te damos. Fala ao nosso coração. Só não nos deixe sair da mesma forma que nós entramos, porque nós desejamos e queremos mais de Ti nessa noite. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de Deus hoje? Agora, quantos estão dispostos a darem mais para Deus? Aleluia! Amém? Nós vamos recebendo à medida que vamos interagindo. Uma ação, uma reação, nós agimos, Deus responde. Nós agimos, Deus responde. Amém? Deus fala, nós recebemos. Quando nós nos associamos com Deus no que diz respeito a dar, a Bíblia diz que nós vamos receber. Então, prepara o teu coração. Sabe, irmãos, a Bíblia fala em Marcos capítulo 4, eu quero entrar naquilo que está no meu coração, mas eu preciso falar isso. Eu preciso falar estas coisas. Eu não estou aqui para te animar,
Eu estou aqui para te dizer, não perca o que Deus tem para a tua vida hoje à noite. Amém? Não olha para o vaso de barro, olha para o tesouro que o vaso de barro carrega. Amém? E honra aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, para que essa honra caia sobre nós. A Bíblia fala em Marcos capítulo 4, a respeito da parábola do semeador. Amém? Amém, irmãos? Quantos lembram disso, daquela parábola do semeador? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. No meio dessa parábola, Jesus discorrendo a respeito do que seria essa parábola, ele começa a explicar, ele começa a falar que a semente que o semeador saiu a semear a palavra de Deus. E aquela semente que o semeador semeava, ela caiu em 4 tipos de solos diferentes. Amém? Que representam o nosso coração como igreja. Aqui dentro desse auditório hoje à noite, né, a Bíblia fala que nós vamos encontrar 4 tipos de solo. Amém? Os solos eram solos diferentes, mas a semente que foi semeada foi a mesma semente para todos os tipos de solo. Agora, não é interessante que apenas um produziu, deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um? Todos os outros 3 tipos de solo não produziram nada. E a minha pergunta: o problema estava na semente que foi semeada? Não. Quem determinou os frutos que foram produzidos pela semente que foi semeada foram os solos. Quem determinou a produção, o cumprimento daquilo que foi semeada foi a terra, foi o solo, foram os corações. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta só chegar, entrar por aquela porta, sentar numa cadeira e dizer, agora Deus fará tudo o que Ele quer fazer. Tem a nossa parte. E uma delas é preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus com a atitude correta. Qual é a atitude correta para ouvir e receber a palavra? É acolher com mansidão, com nobreza, com entusiasmo. Deus vai liberar a sua palavra e eu vou acolher a palavra dele no meu coração. E sabe, irmãos, que uma palavra vinda de Deus, quando ela cai com revelação, como um rema dentro do nosso coração, não tem diabo que possa nos segurar. Não tem demônio no inferno capaz de impedir que aquela palavra que caiu como rema se cumpra. Então prepara o teu coração. Tenha, amado, no teu coração o desejo de ser aquela boa terra. Amém? Tendo, todos os cuidados necessários para não perder nada, porque enquanto a palavra está sendo ministrada, enquanto os louvores estão sendo cantados, dízimo e oferta está sendo falado, o diabo está trabalhando. O diabo está cirandando. Ele quer, de alguma forma, roubar a palavra que está sendo cantada, a palavra que está sendo ensinada no dízimo e nas ofertas, a palavra que vai ser liberada através da vida daquela pessoa que vai estar ministrando. O diabo, ele quer de alguma forma fazer com que essa palavra ela não caia no teu coração, porque ele sabe que quando a palavra de Deus cair no nosso coração, e o nosso coração ele for como uma boa terra, ela vai produzir, ela vai se cumprir, vai acontecer. Então ele começa a trabalhar com distrações, ele começa a querer chamar a tua atenção, ele começa a querer sugerir coisas, fazer você pensar em outra coisa e não se concentrar naquilo que nós viemos aqui fazer, servir a Deus, cultuar a Deus, ouvir, receber, dar. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar para isso, senão nós mesmos vamos estar nos sabotando, deixando de receber. Amém? Prepara o teu coração, deseja, seja como aqueles bereanos. Eu vou ouvir, eu vou acolher, eu vou conferir, Deus vai falar comigo, oh aleluia, não vou deixar passar nada desapercebido, eu vou estar atento, eu vou estar concentrado. Eu quero ver o diabo chegar perto de um crente, que pensa dessa maneira, que senta numa cadeira, num culto, com essa atitude. Oh, aleluia, amém? Eu tenho desejado em meu coração
não apenas ser essa boa terra, mas ser a terra que vai produzir a 100 por 1. Se eu não vou perder nada, até nos recados, a chegada até o fim, eu vou sugar tudo, Pai, vou me encher, vou sair daqui com um tanque cheio. Amém? O ponteiro que estava lá embaixo vai subir, vai bater lá em cima. Cheio de Deus, cheio da palavra, cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito. Amém, irmãos? É isso que Deus está esperando da igreja nesses últimos dias. O pastor ministrou hoje aqui pela manhã, e se eu fosse você, eu visitaria de novo lá no canal do YouTube para ouvir. Ele falando sobre mudança de mentalidade. Uma mentalidade invadiu a igreja já há muitos anos, de que a igreja é um lugar onde nós vamos, um lugar que frequentamos, né, com a mentalidade de receber. Eu vou lá para a igreja, né? Não tem problema, irmãos, está tudo bem quanto a isso, tem a parte do receber, sim, e Deus é bom para dar, Deus é bom, amém? Tão bom que Ele deu o seu melhor, o filho que Ele tinha. Tem a parte do dar também. Aí essa responsabilidade a gente não quer assumir. Agora você vai dar a sua atenção, a tua concentração, teu olhar, os teus ouvidos para Deus, colocar lá dentro a palavra que vai permear, né, a nossa vida nesses dias. Deus tem uma palavra, e quando Ele quer agir, quando Ele quer fazer, quando Ele quer se mover, Ele libera a sua palavra. Amém? Quantos aqui têm um desejo de se tornar mesmo, de fato, essa terra boa que vai produzir a 100 por 1? Você tem esse desejo? Amém? Faz assim pelo menos para isso, para sinalizar para o céu, para o Espírito Santo. Oh, aleluia, eu tenho esse desejo. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de mexer, né, com quem está participando do culto, senão a gente fica meio... Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, eu tenho uma palavra no meu coração, amados, desde aquele dia em que nós estávamos, no final de semana comemorativo de 12 anos, de aniversário da nossa igreja, que nós ministramos aqui, e eu creio que naquele dia, o Espírito de Deus, Ele nos guiou e coisas foram estabelecidas para a nossa igreja, e como já havia sendo anunciado, nós entramos mesmo para uma nova estação. Amém, irmãos? Mesmo diante de todas as circunstâncias que nós, como igreja, filhos de Deus, temos enfrentado. Eu sei que são muitos desafios. Amém? Durante todo esse tempo que nós temos aprendido a lidar com muitas coisas que estão acontecendo aí fora, mas mesmo diante de grandes desafios, mesmo diante de grandes, né, coisas que têm acontecido, Deus tem sido tão bom, tão generoso, tão cuidadoso. Prova disso é que nós estamos aqui. E pensa num povo bonito. Povo chique, bonito, né? No fino. É o nosso povo, é a nossa igreja. Amém? Que tem essa proposta de crescimento, de aumento. E eu me lembro que naquele final de semana, na ocasião em que tive a oportunidade também de falar algo, eu falei a respeito de Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, no profeta Isaías, no capítulo 33, no versículo de número 5 e 6. Se você não trouxe a sua Bíblia, senta do lado de um crente, que ele vai ajudar você, folheando a palavra, para você acompanhar aí a leitura. Amém? O pastor Zé Roberto está em Cruzeiro, foi ministrar, hoje é Santa Ceia da nossa igreja lá em Cruzeiro, a Mamãe Sandra está em Potim, todo mundo trabalhando, espalhado pelo Vale do Paraíba, fazendo com que a palavra percorra cada cidade, percorra toda a região, em nome de Jesus, amém? Quem encontrou Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6, está muito animado para hoje à noite, dá um glória a Deus. É isso aí, Deus vai nos atender na expectativa que nós temos a respeito do que Ele pode fazer num culto. Amém? Expectativa de fé, expectativa de poder, de unção, de graça, de palavra, de correção, de exortação. Estamos abertos, amém? Isaías 33, versículo 5, versículo 6, a Bíblia diz: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas,
encheu a Sião de direito e justiça. E no versículo 6 diz, haverá, diga comigo, haverá. Diga de novo, haverá. Haverá, ó Sião, que também era uma simbologia da igreja no Novo Testamento. Então Deus, pela boca do profeta Isaías, está falando com a sua igreja. Quem aqui é a igreja? Ele diz, haverá, ó igreja de Guaratinguetá, estabilidade nos teus tempos ou nos teus dias. Amém, irmãos? E eu quero anunciar, como boca de Deus hoje à noite, que a instabilidade, né? Quando, não posso errar, né? Se a boca de Deus falar errado, misericórdia. Que o tempo de instabilidade acabou. Acabou o tempo de altos e baixos. Acabou a inconstância da minha vida e da tua vida. Haverá, ó igreja, ó Sião, estabilidade nos dias em que nós estamos vivendo. Estabilidade espiritual, emocional, física, material e financeira. Amém, irmãos? Estabilidade, um lugar estável. Se eu falar alguma palavra errada, depois no final, você só, pastor, aquela palavra lá saiu errado, porque eu estou falando debaixo de inspiração. Amém? Acabou esse tempo para a minha vida, para a sua vida e para a nossa igreja. A nossa igreja entrou nesse patamar de estabilidade para esse tempo. Aleluia! Amém, irmãos? Pastor, mas o sistema está em crise, o nosso sistema é outro. O mundo está indo de mal a pior, a igreja está indo de vento em polpa. Aleluia! Amém, irmãos? Pastor, mas eu estou diante do mar vermelho. Eu vou dizer algo para você, você vai passar com os pés enxutos. As águas não te submergirão. Oh, aleluia. O fogo não te queimará. Ninguém vai ficar para trás. Oh, aleluia. Chegou, amados, o tempo de nós desfrutarmos do que o pastor ministrou hoje pela manhã. Uma mudança de mentalidade. Ela estabelece a mudança de estação. O povo de Israel, eles só não conseguiram entrar na terra de Canaã por causa de uma mentalidade errada. Mas havia no meio deles pessoas com a mentalidade certa. E sabe o que foi que aconteceu com essas pessoas? Quando se lembra de Josué e Caleb? Caleb disse, olha, eu estou nos 85 anos, como naquele dia que eu ouvi a palavra do Senhor, mais de 40 anos atrás. E nós lembramos dessa parte quando ele diz, eu estou na mesma forma, eu estou com o mesmo ânimo, eu estou aqui empolgado. Mas a Bíblia continua dizendo, ele falando, ele diz assim, agora presta atenção, eu estou do mesmo jeito para receber a minha porção, para receber a minha herança, dê a minha parte que me cabe. Sabe, nem todos daquela geração, nem todos daquela congregação entraram na terra de Canaã, mas aqueles que tinham uma mentalidade diferente, aqueles que ousaram pensar fora dessa caixinha de fósforo, aqueles que, oh aleluia, aqueles que se permitiram pensar fora desse grão de feijão, irmãos, eles entraram na terra de abundância, eles entraram numa terra ampla, eles entraram na terra prometida. Ri até o dia que você chegar aqui. Você vai ver, começar a tremer, né? Saber que depois do culto, na volta de cruzeiro, tem alguém que vai estar assistindo no YouTube. Ou que o telefone vai tocar e diz, como é que foi o culto? Foi bom, pastor. Diga comigo, haverá. Diga, haverá um bom futuro. Diga, irmãos, diga, mas diga como quem está crendo mesmo que vai afetar o teu futuro. Diga, haverá um bom futuro. Diga, a minha esperança não será frustrada. Por que que a nossa esperança não será frustrada? Porque a esperança do crente é Cristo. A esperança do crente é Jesus Cristo. Cristo é a esperança da glória. Por isso que vai haver um bom futuro.
Porque nós estamos esperando no lugar certo. Amém? Então haverá, ó Senhor, estabilidade nos teus tempos. Abundância, diga comigo abundância. Aleluia. Diga abundância. Diga chegou. Aleluia. Aleluia. Abundância. Estabilidade e abundância. Isso é bom demais. Que nem diz o pastor Zé Roberto, eu estou recebendo. Eu estou incluído nesse negócio aí também. Amém? Também tem orado, irmãos. Tem confessado, tem declarado. Amém? Tenho ido no vácuo do pastor Zé Roberto, da mamãe Sandra. Eu falei, o que cair sobre a cabeça vai escorrer para o corpo. Aleluia. Nós somos parte do corpo. Ele está dizendo assim, estabilidade de abundância. Abundância de salvação. Aleluia. Abundância de... Pastor, mas eu já sou salvo. O que significa ser salvo para você? Só ir para o céu? Ou viver a melhor vida aqui na terra? É a abundância da melhor vida. É a abundância das melhores experiências. Amém, irmãos? Abundância daquilo que Jesus Cristo veio dar há mais de 2000 anos atrás. Eu vim para que tenham vida. Todo o processo de morte, seja para o corpo, seja para a vida profissional, financeira, todo o processo de morte está sendo interrompido. Não morrerás, antes viverás, e contarás os feitos do Senhor. Deus vai se revelar através da estabilidade na sua vida. As pessoas, elas saberão. Então se dirá entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Se dirá entre as nações. O que Deus quer fazer na nossa vida, no nosso meio, irmãos, não é só para Guaratinguetá ficar sabendo. Não é só para o estado de São Paulo ficar sabendo. Rapaz, tem uma igreja em Guaratinguetá. Deus está operando de maneira maravilhosa. Não, não é só para a cidade de Guará ficar sabendo. Só para a região. Ele está dizendo, se dirá entre as nações. O que Deus, Ele está anunciando que vai fazer, vai repercutir nas nações. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer através da nossa vida, vai repercutir entre as nações. Aleluia! Você vai ensinar nas nações. Então se dirá, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Alguns estados, né, eles talvez conheciam o Augusto, por exemplo, como um atleta de futebol. Então poderia se dizer em alguns estados, ele é um atleta. Mas o que Deus está anunciando que vai fazer, vai repercutir entre as nações. Talvez você era como filho de Deus, conhecido só em Guará, ou só no teu bairro, e não tem nenhuma pretensão, talvez, de ser reconhecido, e graças a Deus por isso, mas são exatamente estas pessoas, que Deus vai levantar por detrás das malhadas, para fazer anúncio, propaganda, para o reino de Deus nesses dias. O que Deus vai fazer na tua vida, vai repercutir entre as nações. Quando você cantar, quando você ensinar, quando você correr, quando você pregar, quando alguma pessoa olhar e dizer, uau. Diga assim, uau. Elas vão ficar como que de boca aberta, espantado, vai haver espanto. Se for na região onde você mora, não tem problema. Vai começar por lá. Pode ser ali, né, o teu Jerusalém. Mas Deus tem a proposta de ir comigo, com você, até os confins da terra. Os confins da terra precisa saber quem é que é o seu Deus e está operando na sua vida. Deus vai começar a levantar pessoas
para impor as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes. E Ele vai manifestar o seu poder como Jeová Rafá, levantar pessoas, levantar pessoas, levantar pessoas, levantar pessoas. Como é que Deus vai levantar pessoas nesses dias? Pela minha boca e pela sua boca. Oh, aleluia! Lembra quando Pedro e João estavam indo para um lugar de oração? A Bíblia fala que na porta do templo era colocado um homem que era coxo de nascença. Ela diz que quando eles estavam passando, aquele homem olhou para eles e pediu uma esmola. E fitando os olhos naquele homem, Pedro disse: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Eu não tenho dinheiro, e até porque se eu tivesse e lhe pudesse dar, esse dinheiro só iria lhe manter na condição em que você está. Mas o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu carrego, que é muito mais precioso e valioso do que o dinheiro. O dinheiro não pode tirar dessa situação, mas o que eu carrego, o que eu possuo, vai te tirar dessa situação. O que ele está dizendo? Olha, o que está para acontecer na sua vida vai mudar completamente a sua história. E sabe o que foi o que Pedro disse para aquele homem? Quantos lembram? Cadê os irmãos aqui que leem a Bíblia? Aleluia. Depois no final do culto, passe na livraria, nós temos ali algumas Bíblias para serem vendidas. Amém? Baixe no seu aplicativo. Ele diz: levanta-te. Ele diz: levanta-te. Olha para quem está ao seu lado e faz aquele olhar de profeta. Diga assim: levanta-te. Aleluia. Seja a boca de Deus. Diga: levanta-te. Diga: Deus está aqui para te levantar hoje à noite. Deus está aqui para mudar a história da tua vida hoje à noite. Deus está aqui para mudar o curso natural do acontecimento da tua vida nesses dias. Por isso Deus está dizendo: levanta-te. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia não diz que aquele homem ficou parado olhando, esperando alguma coisa acontecer. A Bíblia diz que ele deu um salto em cima dos seus tornozelos. E entrou atrás daqueles homens de Deus dentro daquele templo, saltando, pulando. Diga: saltando e pulando. Aleluia. Saltando e pulando. Aleluia. Deixa eu dizer algo para algumas pessoas que estão aqui. Deus vai te fazer saltar. Amém? Vai ser um salto triplo. Saiu? Aleluia. Deus vai te fazer saltar por cima daquilo que se levantou contra a tua vida. A Bíblia diz que com Deus nós hoje está, irmão. Desbaratamos. Só está a palavra difícil também, né? Podia facilitar numa tradução de hoje, alguma coisa assim. Mas eu só lembro das corrigidas e atualizadas mais antigas. Com ele nós desembaratamos. Acho que é assim. Não, é desembaratamos exércitos. Está lá em Samuel. Não é desembaraçar não, é desembaratar mesmo. É tipo assim: com ele nós abatemos, com ele nós destruímos, com ele nós avançamos. Ou seja, com ele não tem outra opção a não ser ir para frente. Com ele nós desembaratamos. Qual é o problema? Não tem problema. E ele diz assim, que com ele nós também saltamos muralhas. Ou seja, ou cai, ou nós saltamos. E uma coisa é certa: nós não vamos ficar parados. Amém? Por quê? Porque Deus nos deu fé para falar e remover. E se por algum motivo quiser resistir, nós passa por cima. Chegou o tempo de você passar por cima. Chegou o tempo de saltar e ir mais longe. Deus está, agora sim, desembaraçando os nossos pés. Para quê, pastor? Para correr velozmente. Para correr velozmente, irmãos. O velozmente não é só uma música bonita que nós cantamos aqui, não.
Foi uma aceleração de Deus para a nossa igreja. Amém? Uma aceleração. Deus quer levantar os seus pastores, Deus quer levantar os seus profetas, Deus quer levantar os seus apóstolos, Deus quer levantar os seus mestres, Deus quer levantar os seus evangelistas, Deus quer levantar os seus ministérios de socorros, Deus quer levantar os seus músicos, Deus quer levantar, irmãos, os membros que Ele constituiu no corpo, cada um com a sua função específica para servir uns aos outros, porque Ele tem pressa de realizar a sua obra, por isso que Ele falou, eu vou acelerar. Deus quer levantar as professoras do departamento infantil. Você que deu amém, levantou a mão, depois você procura no final. A Juliana, faz assim, Juliana, isso. A Márcia também, procure elas no final, para conversar com elas. Hã? Professor também, claro, cadê os homens da igreja? As mulheres deu um glória a Deus, quase saltou da cadeira. Deus está acelerando, calma aí, vamos lá. Vai ficar bom. Deus está acelerando, irmãos, porque Ele quer levantar os professores do departamento infantil. Aleluia. Você que também deu um ei aí, um ei para parar ou para continuar? Procura também a Juliana no final. Nós temos um recado especial depois a respeito do departamento infantil. Mas essa aceleração não é só uma música, é o tempo que chegou. Diga, é o tempo que chegou. Diga, é o tempo de Deus sobre a minha vida. Diga, é o tempo de Deus sobre a nossa igreja. É o tempo de Deus sobre os teus negócios. Oh, aleluia. Aleluia, irmãos. Talvez não tinha dado certo até hoje. Mas eu fiz uma vez, fiz a segunda, fiz a terceira e não deu. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Amém? Mas enquanto ele lavava, dobrava as suas redes para guardá-lo, ele recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra. Ele diz, afasta-te ao largo, ou seja, vai para o lugar mais profundo. Saia do raso. Amém? Na superficialidade não vai acontecer absolutamente nada. O que eu tenho para você está na profundidade. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de... As riquezas não estão na superficialidade. Isso, pode rir, vamos rir, é isso aí, oh, aleluia. Aleluia, estamos gastando hoje. Hoje durante a semana nós renova. As riquezas do reino de Deus não se encontram na superficialidade. Dá amém também, você vai ficar rindo? Dá amém quando sai bonitinho também, né? Então fica só rindo, fica difícil, né? Mas encontramos as riquezas do reino, da sabedoria, do conhecimento, na profundidade. Jesus disse, Pedro, afasta-te ao largo, vá para o lugar mais profundo e lança as redes. Lança as redes. Pedro disse, olha, Senhor, nós nós pescamos a noite inteira. Vou falar mais devagar. Pecamos. Misericórdia, né? Vai vir juízo sobre as redes. Não, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Sabe, irmãos, que se ele tivesse terminado a fala dele, depois dessa frase, ele não teria vivido o milagre que ele viveu. Disse, olha, eu já fiz tudo o que naturalmente eu poderia fazer. Na verdade, eu passei a noite inteira fazendo. E não aconteceu nada. Mas, diga mais. Agora era uma boa oportunidade para você dar uma dançadinha. Mas, oh, aleluia. Isso muda tudo, irmãos. Esse mais muda a história de todo o contexto. Mas, sob a tua palavra. Ele diz, lançarei as redes
Irmãos, era a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo pescador, no mesmo lago. Aqueles peixes, eles não vieram de fora para dentro, eles já estavam dentro. O que aconteceu é que agora ele recebeu um rema. Por isso que os alunos não podem ficar fora. Você está no rema, vai até o final, vai remando, mas vai até o final. Rema! Né? E amanhã começa as aulas, né? O retorno depois das férias. Mas pode ficar tranquilo que os alunos estão tudo aleluiados. Esse dia de festa só orando em língua, se alimentando, confessando a palavra. Amanhã que vai estar cheio aqui, ó. Aí pode falar quem é o professor? Pode anunciar, né? Vou aproveitar então, já que eu estou falando, né, do rema. E amanhã vai voltar às aulas do rema. E nós vamos ter uma professora especial para ensinar sobre família cristã. Amém? Quantos querem saber o nome da professora? Sim? A Mama Sandra vai ensinar. E as 2 primeiras aulas estarão abertas. E se eu fosse você, eu viria para assistir essas aulas. Família cristã, todo mundo aqui precisa ouvir sobre família cristã. Amém? Não escapa ninguém. Ele diz, olha, sob a sua palavra eu lançarei. Amém? Sobre a tua palavra eu vou fazer alguma coisa. Então pega isso, irmãos. O que Pedro disse era, sobre a tua palavra eu vou fazer alguma coisa. O que é para fazer? Lançar a rede? Beleza. É para afastar o barco? Tá bom. Então vamos molhar o barco de novo, vamos desfazer tudo aquilo que nós havíamos feito para guardar. E ele foi. E a Bíblia diz que ele lançou a rede. Diga, ele lançou a rede. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que ele então recolheu, amém, ou apanhou. Algumas traduções diz que as redes, elas quase se rasgaram e o barco quase veio a pique. O que eles experimentaram foi algo tão sobrenatural que o natural não podia suportar. As redes estavam a ponto de se rasgarem e o barco de afundar. E sabe o que foi que aconteceu? E é isso que eu quero que você pegue. Por causa da obediência de Pedro. A Bíblia diz que ele então apanhou uma rede e quase se rasgou de tantos peixes que estava dentro dela. Para não rasgar, a Bíblia diz que então ele começou a fazer sinal com as mãos e a chamar as pessoas que estavam próximas para ajudá-lo. Aí a Bíblia fala que a rede não rasgou, o barco não afundou. Mas por quê? Porque ele compartilhou o que Deus havia feito na vida dele. Se você não compartilhar, a tua rede rasga. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na nossa igreja, escuta, é um tempo de abundância. É um tempo de abundância. De um nível maior de prosperidade para o espírito, alma e corpo e em todas as outras áreas. O que Deus está falando que vai fazer na nossa vida é para que nós também venhamos levantar as mãos e venhamos chamar pessoas. Para você precisa ir lá na minha igreja para você ver o que Deus está fazendo. Deus vai derramar as coisas de uma forma tão poderosa. Amém, irmãos? Que a generosidade dele vai ser vista através da nossa vida. Diga, tempos de abundância. Abundância de salvação, aleluia. Abundância de sabedoria e conhecimento. Diga, salvação, sabedoria e conhecimento. Diga de novo, salvação, sabedoria e conhecimento. Amém? Os alunos do Rema, né, aqueles que já fizeram pelo menos o primeiro ano, sabem o que realmente significa salvação, né, na palavra original, do grego, sozo. Amém? Então, quando nós falamos a respeito de salvação, nós não falamos, né, me perdoa a expressão, mas é a palavra que eu encontro agora para colocar. Não falamos apenas, né, de sermos salvos, de um dia estar com o Senhor. Amém? Nós esperamos, nós temos uma bendita esperança que é Jesus.
e nós vamos estar na eternidade com o Senhor se nós perseverarmos até o fim. Vamos receber a nossa coroa. Mas quando falamos de salvação, irmãos, tem muito mais dentro desse plano, dentro desse pacote de salvação. Amém? Além de ir para o céu. O céu é o nosso destino, mas Deus quer que enquanto nós venhamos fazer o trajeto dessa viagem para o nosso destino, nós vamos desfrutar de uma vida maravilhosa, de uma vida boa, de um bem-estar. Amém? Deus não quer que nenhum de nós venhamos se perder nessa caminhada. Amém? E eu entendo que Deus sabe o que Ele pode de fato liberar nas nossas mãos, que não vai nos corromper em momento algum da nossa vida. O foco da nossa vida com Deus não são as coisas, mas quando nós buscamos a presença de Deus, nós vamos encontrar as coisas nesse lugar. E a Bíblia está dizendo que nós entramos para um tempo de estabilidade, de abundância, de salvação. Salvação fala de cura. Salvação fala de saúde. Amém? Salvação fala de força, fala de vigor. Salvação fala de preservação de vida. Salvação fala de libertação. Amém? Fala de paz, de shalom. Amém? Paz incircunstancial. Salvação fala de prosperidade, como foi ensinado hoje pela manhã. E Deus está anunciando que esse é um tempo de abundância em todas as áreas. Jesus veio para nos dar vida. Amém? E se Ele tivesse apenas nos dado a sua própria vida, já seria suficiente, comparando o lugar aonde nós estávamos. Mas Ele não só nos deu vida, como também nos deu vida e vida abundante. Vida em abundância. Aleluia. Amém, irmãos? E essa vida abundante, ela vai começar a se manifestar. Amém? Até então, talvez, a grande maioria de nós sabíamos a respeito dessa vida abundante. Nós conhecíamos a respeito dessa vida em abundância. Mas esse é o tempo, amém? Em que Deus colocou a nossa igreja em um lugar, nesses 12 anos, em que os nossos olhos, eles começarão a ver a manifestação dessas coisas operando no nosso meio. Então não fique desapercebido, seja como aquelas virgens prudentes, amém? Esteja com a sua lâmpada acesa nesses dias, para não perder aquilo que Deus está falando, porque é para cumprir aquilo que Ele prometeu. Oh, aleluia, amém? Abundância de salvação, abundância de sabedoria e conhecimento. Diga sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, né, o pastor citou hoje aqui pela manhã, né, a respeito desse rei, o rei Salomão, filho de Davi, reinou sobre Israel. A Bíblia diz que quando ele foi levantado, né, para reinar, e foi dado a ele também a planta da construção do templo, que Deus havia falado com Davi. Davi levantou o seu filho, que era ainda moço e inexperiente, para construir aquele templo, para construir, realizar aquela obra. E a Bíblia diz que agora ele se viu com uma obra grande em suas mãos e com um povo gigantesco, imenso, para pastorear. Eu acredito, irmãos, que diante daquela visão que ele teve, aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, ele entrou em parafuso. E é exatamente isso que acontece, né, quando Deus dá a visão para um homem, e Deus abre os olhos do entendimento daquele homem para ver a visão que Deus tem. Aquela pessoa, quando ela olha para si, ela não se vê capaz de realizar, ela entra em parafuso. Ela começa a bater os pinos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar isso? Aí ela descobre que não é por ela. Amém? Quando ela descobre que a obra é de Deus e que ela não faz de forma natural, mas pelo Espírito, agora Deus começa então a dar àquela pessoa, àquele homem, àquela mulher, uma equipe para trabalhar.
Amém? Quando sabe que a obra que Deus tem para o Vale do Paraíba é grande, e que Deus já mostrou a visão daquilo que Ele quer fazer para um homem, e esse homem é o pastor José Roberto. Ele tem muito claro no coração dele aquilo que Deus está para fazer. Nós entramos nesse tempo de estabilidade, irmãos, não é para que agora nós venhamos fazer a nossa programação. Amém? Esse tempo de estabilidade que nós entramos em todas as áreas da nossa vida, quando o dinheiro chegar nas tuas mãos, não é para você sair para viajar e agora passar todo final de semana passeando. Seja guiado pelo Espírito Santo para não perder aquilo que Deus está liberando. Amém? Deus não tem nos dado conforto, irmãos, para que nós possamos ficar em casa, congregando no YouTube. Ah, mas eu estou cansado. Bom, deixar essa parte para o pastor, né? Cansado para servir a Deus, cansado para fazer a vontade de Deus, cansado para cumprir os princípios da palavra, cansados para honrar ao Senhor. Então, se nós cansamos de cumprir os princípios, nós cansamos também de prosperar. Se nós cansamos de fazer a vontade de Deus, nós cansamos de experimentar o melhor da terra. Ah, eu estou cansado. Então, quando nós também formos orar a Deus, Deus também vai dizer, olha, você estava cansado. No dia que era para você semear, agora você quer colher. Não tem como colher onde não tem semente plantada. Se nós plantamos na presença de Deus, nós vamos colher da presença de Deus. E esse tempo que está vindo sobre a nossa vida é para que nós venhamos aumentar a intensidade daquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou Salomão, irmãos, e a Bíblia diz que então agora, quando ele viu aquilo que Deus havia confiado para a Bíblia fala que então ele foi orar. Deus apareceu para ele e disse, olha, Salomão, pede o que você quiser, e eu te darei. E o coração dele estava tão alinhado com a vontade e o plano de Deus, irmãos, que ele não pediu outra coisa a não ser o quê? Sabedoria do alto, para lidar com tudo aquilo que agora havia sido colocado diante dele. Sabe, me dê sabedoria para pastorear, me dê sabedoria para cuidar do povo, me dê sabedoria para julgar a nação de Israel, me dê sabedoria para que eu não venha errar no lugar, na posição onde o Senhor me colocou. E ele diz que então Deus deu sabedoria para Salomão. E Salomão, ele se tornou um homem mais sábio que já existiu na história da raça humana depois de Jesus Cristo. Ele era um tipo, uma tipificação de Cristo na antiga aliança. Ele era a revelação da faceta da sabedoria de Deus na vida de um homem. Ele apontava para a sabedoria, ele apontava para a própria sabedoria de Deus, que era Cristo. Cristo se tornou a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa redenção. Ele veio como a própria sabedoria de Deus. Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, o que ele estava pedindo, o que ele estava chamando? O próprio Cristo que habita dentro de nós. E Deus deu sabedoria para aquele rei, Deus deu sabedoria para aquele homem, e ele governou debaixo dessa sabedoria. Deus aparece novamente para aquele homem. E agora Deus fala com ele, olha, porque na primeira vez em que eu apareci, você não pediu a derrota dos teus inimigos, você não pediu fama, você não pediu glória, você não pediu as riquezas, você me pediu sabedoria. Porque você não pediu, mas pediu a coisa certa, então agora eu vim para te dar o que a sabedoria pode te trazer. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, não persiga as coisas erradas. Persiga as coisas certas. Talvez muitos de nós estamos perseguindo as coisas erradas. O que é perseguir as coisas erradas? Quando nós focamos, por exemplo, nos bens, nas posses, nas coisas materiais, quando nós focamos no dinheiro, quando nós focamos no trabalho, nós estamos perseguindo as coisas erradas. Veja que todas estas coisas foram dadas para Salomão. Foram acrescentadas porque ele perseguiu a coisa certa. O que ele perseguiu, o que ele pediu? Sabedoria, conhecimento, inteligência, para cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Ele recebeu o que ele pediu, e enquanto ele cumpria a vontade de Deus para a vida dele, o que aconteceu? Deus então agora passou a acrescentar riquezas, fama, glória e as vitórias sobre os seus inimigos.
A Bíblia está dizendo, irmãos, em Isaías capítulo 33, no versículo 6, haverá, ó igreja, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação e abundância de sabedoria e conhecimento. Quando olhamos para a vida de Salomão, nós vamos perceber, irmãos, que sabedoria mais conhecimento é igual a riqueza. Não persiga a riqueza, persiga a sabedoria e o conhecimento. Oh, aleluia! Porque a riqueza virá nas asas da sabedoria e do conhecimento. Por isso que Tiago diz, olha, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. E essa sabedoria, irmãos, que Tiago está se referindo na sua carta, na sua epístola, não é uma sabedoria que nós podemos encontrar numa faculdade. Não é uma sabedoria que nós compramos aí fora, talvez, numa venda, numa loja. Essa sabedoria é a sabedoria celestial, que é dada, que é derramada, que é, na verdade, irmãos, uma manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes. A Bíblia fala em Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo 3, projeta aqui para mim, por favor. Aleluia! Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A Bíblia está falando a respeito de Jesus, e a Bíblia fala, repousará sobre ele, sobre o rebento, da raiz de Jessé, que é o Cristo, que é o Messias. A Bíblia diz que sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Amém? Essa mesma referência nós temos também em Isaías 61, não precisa abrir, nem colocar, mas nós também vamos encontrar em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus mesmo disse, olha, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz, olha, repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. O que era isso? Eram operações do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo. Este Espírito repousou sobre a vida de Jesus. Amém, irmãos? E este mesmo Espírito, o Espírito Santo, que se manifesta, que opera de várias formas, ele também repousou sobre a igreja, ele habita dentro de nós. Então nós podemos perseguir as coisas certas, nós podemos buscar as coisas corretas. Buscar o quê? A sabedoria, diga sabedoria. O conhecimento. Amém, irmãos? Que será igual a riquezas. Deus não vai liberar grandes riquezas nas mãos de alguém que não tem sabedoria para aplicar. Deus não vai liberar grandes valores na mão de alguém que não tem o conhecimento de qual é a sua vontade para cumprir com aquele valor que Ele vai dar. Porque senão nós vamos acabar nos lambuzando com aquilo que tem sido anunciado. E como eu disse aqui, vou repetir, daqui um pouco nós vamos pensar, nós vamos cometer o erro de achar que tudo que está acontecendo é para o nosso bel prazer. Então agora eu vou viajar, vou passear. É errado passear? Não, mas ora, tem o tempo, tem a estação, tem o momento certo. Nós estamos engajados dentro de uma grande obra. Não dá para parar por qualquer coisa. Amém? E deixa eu te dizer algo, irmãos, nós já fomos longe demais para querer voltar. E parar agora seria a mesma coisa que começar a retroceder. Retroceder é para a perdição. Algumas pessoas, quando elas param, elas acham que elas vão conseguir permanecer ou se manter naquele lugar onde elas chegaram. Mas a Bíblia diz que se nós paramos, até o que foi dado será tirado. Porque a igreja não foi chamada para estar parada. A igreja foi levantada, comissionada para estar em movimento. E quando nós estamos em movimento como igreja, andando em sabedoria, buscando conhecimento, Deus vai liberando as suas riquezas. Amém? Amém, irmãos? Porque você, gostando ou não, as riquezas foram criadas por Deus e colocadas na terra. E a terra foi dada aos filhos dos homens.
Tem algum filho aqui? Todos nós somos, né? Filho da mãe. Todos nós nascemos da porta de entrada do ventre de uma mãe. Todos nós temos um pai. Graças a Deus por um amém. Todos nós temos um pai, todos nós temos uma mãe. Deus criou, né, a variedade de riquezas, colocou na terra. E a Bíblia diz que Ele deu a terra aos filhos dos homens. Se estas riquezas que estão na terra, que foi dada aos filhos dos homens, não operar em nossas mãos, vai operar nas mãos de alguém. Se a igreja não manusear, alguém vai manusear, porque elas estão aqui. Amém? Mas como foi dito hoje pela manhã, a proposta que Deus tem para a nossa vida, irmãos, nós vamos precisar de muito dinheiro. Isso não é ostentação, isso é visão. Nós não estamos querendo ostentar alguma coisa, nós só estamos querendo crescer, expandir o reino de Deus na cidade de Guaratinguetá e no Vale do Paraíba. Porque pensa comigo, depois de um avivamento sobre a igreja de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo invadiu aquela igreja, veio como uma onda, como um vento impetuoso, e aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas. No capítulo 3 diz que Pedro então se levantou como pastor da igreja e começou a pregar. No final da ministração ele deve ter feito um apelo, como nós fazemos aqui, as pessoas que não haviam nascido de novo, se elas queriam nascer, 3.000 almas se converteram. E veja, irmãos, se nós participássemos de um culto como esse, na praça pública, e alguém levantado por Deus, pregasse a palavra no final, fizesse o apelo, e nós tivéssemos ali 3.000 conversões, diga amém. Amém. Isso, abundância de salvação, almas sendo alcançadas, almas sendo salvas, amém? É isso que vai acontecer, é isso que Deus tem falado ao longo dos 12 anos, almas sendo salvas. Vitor, você pode subir por favor? Vidas sendo alcançadas. Aí 3.000 conversões. Sem contar as mulheres. Amém? Só os homens, contando só os homens, sem contar as mulheres. Aí teria mais de 9.000, porque se tem 3.000 homens, tem 6.000 mulheres. Elas multiplicam, né? Elas multiplicam. É 6 mulheres para equivalente a um homem, né? Eu estou dizendo para vocês. É estatística, né? Isso é estatística, 6 mulheres para um homem. Depois de Eva se multiplicaram igual sagu. Sagu, quantos conhecem sagu? Não é assim? Você vai comer, eu não gosto muito não, mas eu vi lá no sul tem muito disso. As pessoas iam comer, esse negócio nunca acaba, parece que quanto mais você tira, mais se multiplica, é igual mulher. Aí, vamos lá. 3.000 almas se converteram, amém? Irmãos, onde nós iríamos colocar essas 3.000 almas? Alguém tem alguma casa aqui que cabe 3.000 almas? Não, pronto, então não tem casa. O nosso tempo também não cabe. Você entende por que ainda as coisas não aconteceram como Deus falou? Porque Deus está esperando. Deus está esperando. E nós temos às vezes a mentalidade que nós estamos esperando Deus fazer. Não. A igreja, ela, desde o seu nascimento, ela entrou dentro de um tempo profético. Deus já está lá na frente. Amém? Ele já estabeleceu, Ele traçou o plano para a sua igreja. E já, se vocês puderem crer no que eu estou falando, e vocês forem ousados para dar um passo de fé, crendo que eu vou falar aquilo que eu falei, então o que eu falei vai acontecer. Amém, irmãos? E quando isso de fato se manifestar, vai ser rápido. Se for para 2.000, vai ser rápido. Se for para 2.500 pessoas, vai ser rápido. Se for para 3.000, também vai ser rápido. Porque nós estamos debaixo de palavras de aceleração. E Deus está tão desejoso de cumprir aquilo que Ele falou no nosso meio. E é por meio do cumprimento, irmãos, das profecias, da palavra de Deus, que nós vamos, como filhos de Deus, como igreja, Verbo da Vida Guaratinguetá, como visão no Vale do Paraíba, desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nós não vamos desfrutar do plano perfeito de Deus, como igreja, apenas cumprindo o nosso plano pessoal, como filho de Deus.
Amém? Nós vamos ter que desenvolver essa cultura de coletividade, de buscar a Deus como igreja, irmãos. E aquilo que Deus fará no nosso meio, por meio da unção coletiva, nem se compara no que Ele pode fazer através da unção individual. Será muito maior, diga, será muito maior. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, versículo 7 ou 17, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Quando nós falamos, amados, a respeito de abundância, cobrindo todas as áreas da nossa vida, eu acredito que mais de 90% de nós, os filhos de Deus, nós não conseguimos medir ou mensurar isso com a nossa mente, a nossa imaginação. Amém? Todas as vezes que Deus interviu em uma situação em que havia falta, a Bíblia diz que Ele manifestou da sua abundância. O que significa isso? Que no lugar onde havia falta, quando Deus interviu com abundância, aquilo que era motivo de falta, agora se tornou motivo de sobra. De sobra. Amém, irmãos? Nós temos um trabalho grandioso pela frente. Por isso que palavras como essa têm sido pregadas, têm sido faladas. Pastor, mas quando é que isso vai de fato acontecer? Quando é que isso vai se cumprir na minha vida? É bem verdade, irmãos, que aquilo que Deus tem falado não vai se cumprir na vida de todo mundo. Que é isso, pastor? Eu citei para você no começo dessa mensagem a parábola do semeador, de 100%, apenas em 25%, apenas 25%, a palavra teve alcance apenas em 25%, daqueles 100% aonde ela foi semeada. 4 tipos de solo, se nós dividirmos, não é isso? Dá 25%, 25% apenas, amém? Foram de fato alcançados. Eu não sei quantos, cada um de vocês que está aqui, mas eu quero ser encontrado dentro dessa estatística. Quando é que vai se cumprir? No dia em que você que está aqui me ouvindo, pegar essa palavra e crer naquilo que Deus está falando, irmãos. Talvez nós também já estejamos, cansado de ouvir a respeito disso. Quem é da fé não se cansa de ouvir, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Mas talvez essa atitude ou esse comportamento que está nos impedindo, nos privando, amém, de pisar, de entrar, experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus não está condicionado ou limitado a nada no que diz respeito à nossa vida exterior. Amém? Deus rompe fronteiras. Deus ele derruba os obstáculos. Sabe, Smith, Wigglesworth. Foi? Foi, eu sei que foi. Ele diz assim: Deus é capaz de passar por cima de 1 milhão para alcançar alguém que está em fé. É como se alguém que está em fé estivesse lá na porta, sentado na última fileira, e Deus olhasse num culto como esse, e visse aquela pessoa crendo, com expectativa, e todos os demais que não somos nós, isso aqui é só uma ilustração, e todos os demais ali, apenas ouvindo aquela palavra. Deus, Ele é capaz de passar só para alcançar aquela pessoa lá no fundo. Oh, aleluia. Amém? Ele está lhe vendo. Ele está lhe vendo. Tempos de abundância. Oh, aleluia. De salvação, de sabedoria e de conhecimento. Amém? A Bíblia diz, para encerrar, queria que o pessoal subisse para cá. O temor do Senhor será o teu tesouro.
temor do Senhor será o teu tesouro, ou a chave que fecha tudo isso que nós falamos. Amém? Esse estilo de vida, esse princípio estabelecido em nosso coração e praticado no nosso dia a dia, vai abrir as portas para que nós possamos então desfrutar, irmãos, dessa abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos estão prontos para esse tempo? Quantos estão prontos para desfrutar mesmo? Amém. Aleluia. Receber aquilo que Deus tem, aquilo que Deus está liberando sobre a nossa vida. Você está pronto? Eu quero terminar lendo esse mesmo texto. Eu queria ficar com ele na tradução da Bíblia NVI. Diz assim: o Senhor é exaltado. Diga, Deus é exaltado. Sabe, irmãos, diante de tudo aquilo que Deus está falando que vai fazer, né, o motivo é para que Ele seja exaltado. Amém? Nunca perca isso de vista. Seja o Senhor exaltado, seja o Senhor exaltado, seja o Senhor engrandecido. Salmo 37, versículo 25, a Bíblia diz: gritem de júbilo aqueles que têm prazer na minha justiça, e digam sempre: glorificado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Quem é que tem que ser engrandecido na nossa vida? O Senhor tem que ser exaltado, o Senhor tem que ser engrandecido. Seja o Senhor exaltado, seja o Senhor engrandecido. Abundância, Deus exaltado. Colheita, Deus exaltado. Poder, glória, Deus exaltado. Seja o Senhor exaltado, porque Ele ama e tem prazer na nossa prosperidade. Ele encherá, o pessoal pode vir para cá. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Firme fundamento. Amém, irmãos? E ele continua dizendo: uma grande riqueza. Uma grande riqueza. Riqueza do quê? Riqueza de salvação, riqueza de sabedoria e riqueza de conhecimento. O que é que Deus tem? Diga comigo: uma grande, diga de novo, uma grande riqueza de salvação, de sabedoria e conhecimento. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a tua vida. Persiga estas coisas e você vai ver o que vai acontecer nesses dias. Se coloque de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar uma música. Glória, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Então agora é o tempo de você, de fato, receber, reagir àquilo que Deus falou, aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Você está pronto? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom.